lá, já parou para pensar por que a mesma história, às vezes, é contada de jeitos tão diferentes? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos evangelhos para ver exatamente isso, como cada autor pintou um retrato único de Jesus, mesmo quando estavam narrando os mesmíssimos eventos. É uma viagem bem fascinante. Este é o nosso capítulo 12, sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos. E aqui a gente vai focar em algumas passagens bem importantes de Mateus, Marcos e Lucas para tentar entender não só o que eles contaram, mas como e principalmente por que fizeram isso de maneiras diferentes. Então fica a pergunta, né? Por que essa variedade toda? A ideia aqui não é caçar erros de jeito nenhum, é mais sobre entender a intenção por trás de cada palavra. Cada um deles tinha um público, uma mensagem específica, e é isso que a gente vai ver agora. Como isso foi moldando as histórias. Vamos começar com um momento de pura atenção. Nosso primeiro caso é um momento, de alta voltagem. Jesus é acusado de usar um poder que não vem de Deus. Tanto Mateus quanto Marcos contam essa história. Mas a preparação da cena, é aí que as diferenças começam a aparecer. Olha só que coisa curiosa. De um lado, em Mateus, a acusação é uma reação direta a um milagre espetacular. O foco é todo no debate teológico. Seria ele o Messias? Já em Marcos, ele joga a gente no meio do caos, de uma casa lotada, com a própria família de Jesus achando que ele enlouqueceu. A oposição vem de todo lado, ou seja, a mesma acusação, mas com cenários e, implicações totalmente diferentes. Mas aí, no meio dessas duas maneiras bem distintas de contar a história, tem uma coisa que conecta tudo: a resposta de Jesus. A lógica dele é simplesmente impecável, e os dois evangelhos registram de forma muito parecida. Essa resposta em comum mostra que, apesar dos detalhes diferentes, a essência do ensinamento estava lá, intacta e poderosa. Ok, então a gente viu uma história com 2 introduções diferentes, certo? Agora vamos ver o contrário, uma história que é totalmente exclusiva, que só aparece em um dos evangelhos. É isso mesmo. Essa passagem que vamos ver agora só existe no Evangelho de Mateus. E isso aqui é super importante, porque mostra que os autores não estavam só copiando um do outro, sabe? Eles eram autores de verdade, com um propósito, selecionando as histórias que faziam mais sentido para o público deles. E por que só Mateus conta isso? Bem, pensa comigo. Ele escrevia principalmente para uma comunidade judaica. Então, para eles, o sinal de Jonas era, muito mais que um milagre. Era uma profecia da ressurreição, uma conexão direta com as escrituras que eles conheciam tão bem. Ao colocar essa história, Mateus não só adianta o que vai acontecer com Jesus, como também critica a falta de fé daquela geração. Então já vimos um caso de variação e um de exclusividade. Agora, vamos voltar para um evento que os 3, Mateus, Marcos e Lucas, contam. Vamos ver como uma frase aparentemente simples sobre família ganha contornos diferentes em cada um deles. Dá uma olhada aqui na tabela. As diferenças são sutis, mas dizem muito. Repara só. Mateus, sempre focado na relação de Jesus como filho, diz a vontade de meu Pai que está nos céus. Marcos é mais direto, a vontade de Deus. E Lucas, que sempre se preocupa com a prática, é o único que separa em 2 ações: ouvir a palavra e praticar. São pequenas escolhas de palavras que revelam focos teológicos bem diferentes. E agora a gente chega no nosso, estudo de caso principal de hoje: a famosíssima parábola do semeador. Os 3 evangelhos sinóticos contam essa história, e ela é fundamental. Mas, como já era de se esperar, cada um das suas próprias pinceladas. A historinha em si, a gente conhece, né? 4 tipos de solo, 4 destinos para a semente. A estrutura é basicamente a mesma nos 3, mas a magia mesmo, a magia está no que vem depois, na explicação. Antes de Jesus explicar o que cada solo significa, os discípulos chegam com uma pergunta que, é crucial. E a resposta que Jesus dá, que também aparece nos 3 evangelhos, é uma das chaves para a gente entender o jeito dele de ensinar. A resposta que vem lá do profeta Isaías é meio enigmática, né? As parábolas funcionam como um filtro. Para alguns, elas abrem as portas dos segredos do reino de Deus. Para outros, elas acabam escondendo a verdade. A chave de tudo, segundo Jesus, é a disposição do coração de quem está ouvindo. E olha isso aqui. Para mim, este é o exemplo mais claro de todos.
Para descrever a força que rouba a semente, Mateus usa o maligno, Marcos usa Satanás e Lucas o diabo. São 3 palavras diferentes para falar da mesmíssima coisa. Isso prova de uma vez por todas que a preocupação deles não era copiar e colar, e sim comunicar a ideia da melhor forma possível. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que a gente aprende com tudo isso? Quando a gente coloca essas passagens lado a lado, uma imagem muito clara começa a surgir sobre o que são os evangelhos e sobre a riqueza que existe nessas diferenças. No fim das contas, a conclusão é que os evangelhos não são fotocópias, de jeito nenhum. Eles são como retratos pintados por artistas diferentes, cada um com o seu estilo, com sua paleta de cores, focando em um aspecto diferente para capturar a essência de Jesus. Um focou na realeza, outro no servo sofredor, outro na compaixão universal, e é justamente essa variedade que faz o retrato completo ser tão rico e profundo. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? E se, em vez de ver as diferenças como um problema, a gente as visse como uma riqueza? O que essa harmonia de vozes diferentes, cada uma com sua ênfase, com sua perspectiva, nos ensina sobre a verdade tão complexa e profunda para a qual todas elas apontam? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.